Eu sou Sônia Maria, nasci Sônia Maria Beretta Alvim, com um nome assim grande, porque meu pai achava que o nome tem que ter um som, tem que ter uma sonoridade. Então ele ficou estudando qual era o melhor som. Sônia Maria Beretta Alvim. Deu um som bom, então ele colocou esse nome em mim. E cresci numa família, nasci numa família maravilhosa, numa família de pessoas inteligentes, pessoas boas, honestas. A família do meu pai eram homens que respeitavam as mulheres e que viam nas mulheres alguma coisa melhor. Eu sou a mais velha dos netos, do lado do meu pai, são 23 netos. E do lado da minha mãe, eu não sou a primeira não, mas sou a mais velha da minha mãe, né? Meu avô, por parte de mãe, italiano, casou-se com uma mulata, eles falavam que era negra, mas a gente está descobrindo que ela era mulata. E teve com ela 6 filhos. Depois ela faleceu quando minha mãe tinha 2 anos, faleceu no parto da outra irmã da minha mãe, a última. E minha mãe foi criada depois na casa de irmãs até o vovô casar, o italiano. Ele era um industrial, ele fazia tijolos, fazia telhas, tinha um grande número de empregados com ele, lá em Miracema. E ele casou-se outra vez, teve mais 4 filhos, e minha mãe foi criada nessa família pela avó, que eu chamava avó, né? A Aloísa, que era a segunda esposa do meu avô. Nós chamávamos ela de avó. Não tinha essa diferença, não. E então minha mãe, desde pequena, cresceu ajudando na família. Cresceu ajudando a madrasta dela, a minha outra avó, a ter os filhos. Quando ela ficava de resguardo, minha mãe ajudava, pequenininha, ajudava. Então minha mãe tem umas histórias, sabe? Que contava assim, quando ela tinha 8 anos de idade, um irmão dela, que trabalhava na olaria com o vovô, sumiu. E ela fazia comida, sabe? Na roça as crianças ajudam, né? Fez a comida, deixou lá o prato dele pronto, do Francisco, e ele não apareceu para comer. O vovô mandou procuraram e acharam ele afogado no rio com uma pancada na cabeça. E um empregado do vovô sumiu. Sumiu e nunca mais apareceu. E desconfia-se que esse empregado é que matou o irmão da mamãe. Então a mamãe desde essa época tinha pavor de água, nunca deixou a gente chegar perto de água por causa disso. E vovô não quis também procurar esse moço que matou, porque já tinha perdido o filho. O vovô era muito religioso, ele rezava com os fazendeiros, com o pessoal da fazenda. A minha avó, a mãe da minha mãe, dava aula para o pessoal todo que não sabia ler e escrever, sabe? Tinha aula. E toda quarta-feira meu avô reunia todo mundo para fazer oração. Todos que trabalhavam na fábrica. Então minha mãe cresceu nessa unidade de família que aprendendo a rezar, a orar, a ter compaixão, aprendendo a dar aula. Minha mãe teve essa personalidade. E minha mãe me contou uma coisa essa semana interessante. Eu não sabia de onde vinha meu gosto pela política. Ela me contou que ela, com 12 anos de idade, ela subia em palanque, porque o vovô era da UDN, era afiliado à UDN, e quando tinha que fazer discurso, escrevia e mandava ela falar, com 12 anos. E ela falava, e mamãe é muito política, sabe? Mamãe acompanha tudo. Eu não sabia de onde é que tinha vindo isso. E mamãe veio dessa família, chegando aos 13 anos, ela conheceu meu pai. E foi uma história assim muito linda, posso contar, né? Ela estava com 13 anos, estudava, trabalhava em casa e estudava. Adorava estudar. Sempre quis estudar, sempre incentivou a gente a estudar. Então, meu pai a viu numa apresentação de teatro. Ela tinha que apresentar uma peça de teatro que ela era professora. Ela conta que tinha que comprar um vestido, então ela vendeu os ovos da galinha dela e comprou um tafetá azul, mandou a costureira fazer, e ela foi linda para esse palco. E ela dando aula lá no palco, o papai com 19 anos viu minha mãe no palco e se apaixonou por ela. E começou a perguntar quem era ela. Ninguém sabia, ninguém. Até que ele conseguiu uma senhora que conhecia as famílias todas lá, que andava muito pela cidade, e ela localizou, ela descobriu que era a mamãe, falou onde é que era, e meu pai foi lá a pé, estrada de chão, chegou lá, na porteira, tocou, bateu lá, e meu avô que atendeu, e falou, eu quero conversar com a sua filha.
quero falar com a sua filha. E o vovô deixou. O vovô foi lá e falou com a minha mãe. Olha, eu tenho um rapaz aí chamando você, vai lá levar um copo d'água para ele. É um rapaz nariz de tucano. Ainda falou isso do papai. E a mamãe foi lá levar água e eles se conheceram e se gostaram. Para os meus netos eu conto assim, que ela chegou com um copo d'água e quando eles se olharam, aí os olhinhos deles bateram no outro assim, ó, eles se apaixonaram. As meninas adoram essa história. Eles se apaixonaram nessa hora. E daí para frente começaram a namorar. E um dia o papai falou com ela, você é muito nova, não vai dar certo, melhor a gente terminar. Ela falou com ele, não, vamos aventurar com 13 anos. E está com ele até hoje, 67 anos. E 8 filhos que eles tiveram vivos, né? Perderam 2 após o nascimento. E são felizes até hoje. Essa é a minha história com a minha família primeira, né? Eu fui a neta mais velha do lado do meu pai, eu era muito amada, queridinha. Tem a queridinha da América? Eu era queridinha da família, sempre fui queridinha da família. E cresci no meio desse amor todo, pelos tios, pelas minhas tias, pela minha avó, pelo meu avô e do lado da minha mãe também. Mamãe tinha uma irmã mais velha com 17 filhos. E ela me adorava, eu adorava ir para a casa dela. Eu vivi nesse meio, gente. Fui criada no meio de amor, de carinho. Depois de Miracema, nós mudamos para Friburgo. Apareceu a oportunidade melhor para o papai lá, ele foi embora. Ele era contador, aí mudou-se para Friburgo. Fomos nós, éramos 5 filhos nessa época. A mamãe teve mais 3 lá. Já tinha morrido uma em Miracema, depois de falecer uma em Friburgo. E fui criada em Nova Friburgo. Fomos para lá em 1960. A época da Revolução, eu estava lá, morando em Friburgo. E fomos, a escola era em frente à nossa casa. Então não tinha nem preocupação com os filhos, né? Ir, voltava, não podia ir para lugar nenhum, não. Tinha que ir para casa. E a gente obedecia, ninguém mentia, não tinha nada disso. E crescemos com muito respeito. Mamãe sempre explicou para a gente que a gente tinha que ter respeito pelas autoridades, pelo presidente da República, pelo nosso presidente. Ela ensinou a gente a amar o nosso país, sabe? Ensinou os hinos para nós. Mamãe sempre ensinou esse respeito pelas autoridades, sempre. A autoridade do professor dentro de sala de aula, sempre foi incutindo isso em nós, sabe? E nós sempre tivemos respeito pelos seres humanos, pelas pessoas em volta. Ela sempre foi muito católica, sempre rezou muito, então ensinou para a gente também esse lado, foi nossa primeira catequista, né? Sempre ensinando para nós o amor de Deus, o amor de Jesus por nós e sempre caminhando todos os filhos no caminho do bem e sempre incentivando o estudo. Não podia, a gente podia pensar o que fosse, mas estudo podia chover canivete, não podia faltar aula nem nada, tinha que estudar. E para mim isso não era difícil não, porque eu adorava ler, sempre gostei muito de ler, então para mim não tinha dificuldade isso aí não. Eu acho que nenhum outro irmão também teve esse problema não. Alguns estudaram até faculdade, uns 2 que não, mas não teve esse problema lá de estudo não, ela não enfrentou isso não, porque ela sempre incentivou. Então depois de minha família, eu não falei, que eu nasci em Miracema, né? Falei da parte de Friburgo. Eu nasci em Miracema, eu estudei no colégio Dr. Ferreira da Luz, que ainda existe lá. Eu tenho uma tia que foi diretora de lá até ela aposentar. Mas eu estudei nesse colégio. E esse colégio era um colégio excelente, sempre foi referência no noroeste do estado do Rio. Miracema é uma cidade pequena, mas sempre teve raízes. De lá saíram vários desembargadores, vários juízes, várias pessoas que ocuparam cargos importantes, sabe, no Brasil. Saíram muitas pessoas lá de Miracema. Por causa, eu avalio isso, eu atribuo isso ao estudo. Porque lá tinha um bom estudo, uma boa base. Sabe, a pessoa conseguia ir para frente. Que eu penso que sem a pessoa saber português e matemática, não consegue ir a lugar nenhum. Porque sabendo português vai entender os enunciados de matemática. Sabendo matemática vai saber fazer qualquer outra equação, qualquer outra questão, não é? Então, lá tinha isso de bom, português e matemática. Depois o resto você aprende para frente, sozinho até. Então, de Miracema nós mudamos para Friburgo, estudei no colégio Rui Barbosa, colégio estadual Rui Barbosa, era municipal primeiro, depois era estadual, e eu estudei lá. Fiz um ano no colégio particular Santa Mônica,
onde eu fiz uma prova, eu fui a única aprovada com 10 anos para a Fundação Getúlio Vargas. Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Fundação Getúlio Vargas. Não pude ir, porque não tinha quem me levasse. Era de difícil acesso chegar lá, e mamãe com uma porção de filhos, não tinha condição de levar e nem não tinha mais ninguém para ajudar. Então não fui para a Fundação Getúlio Vargas. Mas fiquei estudando num bom colégio. E lá eu conheci Rui Barbosa. Conheci a vida de Rui Barbosa, a gente tinha que estudar. E eu me apaixonei por Rui Barbosa. Rui Barbosa, para mim, era um ícone. Ele sabia tudo, a águia de águia, eu admirava. E eu via aquilo e comparava também com meu pai. Meu pai é inteligentíssimo, né? E fui crescendo assim. Minha mãe, quando eu estava com 12 anos, começou a trabalhar fora. A gente ajudava a cuidar, né, das crianças, nunca teve empregada. E depois ela fez o curso normal em Nova Friburgo. Durante os 3 anos, cada ano nasceu uma irmã. Depois ela foi trabalhar e a gente continuou com nossos afazeres, com nossas responsabilidades, sem criar problema nenhum. Eles nunca tiveram problema nenhum com a gente, graças a Deus. Então os nossos pais nos criaram sendo amigos deles e eles nossos amigos. Ensinou para nós, eles ensinaram para nós principalmente o amor, né? O amor, o respeito, a sinceridade, a honestidade dentro da família. E daí eu acho que veio a nossa formação de caráter muito boa. Todos nós, as minhas irmãs, eu adoro minhas irmãs, meus irmãos, sabe? E eles também, nós temos um carinho muito grande pelo outro. Eles ensinaram isso para nós. Nossos sobrinhos, eu tenho muitos sobrinhos hoje, a família é grande. Mamãe e papai têm vários bisnetos agora. E, então, aí viemos para Friburgo, de Friburgo nós fomos para Niterói. Eu passei no concurso público com 17. Assim que eu terminei o curso normal, fiz concurso, não pude tomar posse, tive que esperar completar 18. Então, na semana que eu completei 18, logo depois eu comecei a trabalhar na roça, como professora. Perdi minha vaga do centro, eu estava bem classificada, mas como eu não pude escolher, eu fui para a roça. E nessa ida para a roça eu aprendi a dirigir, que ele me ensinava as coisas, né? Me ensinou a datilografar, me ensinou a dirigir, eu era mais velha, né? E fiquei muito em contato com meu pai por isso. Aí, nesse ano que eu estava trabalhando, eu trabalhava no colégio da prefeitura também, saí porque era muito difícil acesso mesmo, era muito difícil, tinha perigo, sabe? Tinha estuprado uma professora lá, eu saí. Fiquei só com o Estado. Meu pai fez vestibular no meio do ano. Mamãe incentivando ele, ele fez vestibular. Quando ele fez vestibular, ele perdeu em literatura, em julho. Aí em dezembro ele ia fazer de novo. Eu falei assim, eu vou fazer com o senhor. Aí ele falou, você não pode não, porque eu não tenho dinheiro para pagar a sua passagem não. Eu falei, não, eu tenho, eu já era professora. Eu tenho, tinha nada, eu ia arranjar, dá um jeito. Aí eu tinha que fazer também a matrícula, né, para fazer o vestibular. Aí meu pai falou comigo que estava difícil, o que eu fiz? Olha como que Deus coloca as coisas. Uma colega minha veio me dar um dinheiro para pagar uma calça jeans dela que ela comprou com um colega nosso. Aí eu falei com esse colega, perguntei se ele me emprestava até o final do mês para eu fazer a inscrição no vestibular. Ele me emprestou o dinheiro da calça jeans da colega. Eu fui para Niterói com meu pai, paguei minha passagem, fui com ele e fui conversando com ele dentro do ônibus. Eu ia para fazer para psicologia, porque eu admirava muito o professor de psicologia, eu fazia psicologia. E fui conversando com ele o que era esse curso de Direito. Ele foi me explicando o que era o curso de Direito, dentro do ônibus, naquela viagem. Chegou lá na reitoria da Universidade Federal Fluminense, naquele ano, a reitoria era um grande cassino. Então, tinha vários guichês. E os guichês têm aquela meia-lua assim, para vender os bilhetes, né? Aí era ali que fazia inscrição. Então, cada cabine daquela, cada guichê daquele, era uma inscrição para um vestibular. Medicina, Direito, Psicologia, cada um, e fazia fila ali, no sol quente de matar. Aí eu fui para minha fila, Psicologia, e o papai foi para dele, de Direito. Então, eu na fila, eu fui lá na frente, vi que tinha um papel colado, falei, guarda meu lugar aqui, eu vou lá ver o que é. Aí estava escrito lá, português, estudos sociais, física, química, matemática. Eu falei, não vou passar nisso.
Eu tinha feito curso normal, não estudei física nem química, como é que eu vou passar nisso? Me deu um desânimo. Na hora eu fui andando, assim, no sentido dos guichês, fui vendo as matérias de cada um. Chegou em direito, papai estava lá atrás na fila, chegou em direito, estava escrito lá, português, estudos sociais, literatura portuguesa e brasileira, inglês e latim. Eu falei, eu vou passar nesse negócio aqui. O papai me explicou o que era, eu já tinha simpatizado. Aí fui lá para a fila. Aí, de repente, o papai começou a me procurar. Aí eu fiz sinal para ele que eu estava na fila. Eu falei assim, resolvi fazer direito. Aí ele falou assim, tá bom. Aí fizemos a prova. Nossa, gente, tinha muita gente, era muito concorrente. Tinha mais de 6.500 pessoas, sabe? Na primeira prova de português, já deu assim, 90% saiu. Foi uma cortada enorme em português. E eu passei. Eu era boa em português, então passei em português. Aí veio a prova de estudos sociais. Cortou mais um tantão, saía no jornal assim, letras garrafais. 30% cortado na prova da UBS, saía aquelas letras das notícias, né? Aí veio a prova de literatura. Na prova de literatura, eu não tive tempo de ler os livros todos, não, mas como eu lia muita coisa, eu li O Tesouro da Juventude, que o papai tinha comprado pra gente. E no Tesouro da Juventude tinha resumo desses livros todos, e eu li tudo. A Moreninha, Guarani, tudo. Eu tinha lido tudo ali. Então eu sabia quem eram os personagens, sabia tudo da história. Era um resumo bem feito. Então o que aconteceu? Passei de novo, eu e ele. Aí, quando terminei a terceira prova, tinha inglês, que eu não sabia muito pouco, só do colégio, e latim, que eu nunca tinha visto. Falei, como é que eu vou fazer? Olha como é que Deus bota a mão na gente. Vai, minha filha. Fomos fazer a prova de inglês, eles chegaram dentro de sala e falaram que iam fazer uma primeira experiência, primeiro vestibular a ser feito com computador. Aí explicaram pra gente que o computador ficava numa sala enorme, onde eles apuravam os jogos da loteria esportiva, né? E então eles iam usar aqueles mesmos cartões para fazer nosso vestibular. A gente tinha que responder ali, marcar de pretinho, não podia errar. E seria o primeiro vestibular com perguntas assim para você responder A, B ou C, D ou F. Aí eles falaram, não, vamos dar a opção até E, as outras letras vocês não marcam. Explicaram direitinho. Então, a primeira experiência em inglês, eu fiz a prova de inglês. Tirei 3,5. 3,5, não sabia nada. Tinha um texto lá de uma cirurgia. Eles devem estar tentando entender até hoje o que eu escrevi lá. Sabe, que eu traduzi aquele texto todinho, não deixei nada em branco. Mas aí tirei 3,5, era diferente de 0. Eles falaram que tinha menos candidato do que vaga nessa altura. Olha a sorte. Aí eu falei assim, passei, diferente de 0, conseguia. Passei. Aí agora tem o latim, né? Aí o latim eu peguei e decorei todos os números cardinais e ordinais que estavam na lista, no programa. Tinha que cair alguma coisa. Fiz a prova de latim, tirei 1,5. Passei de novo. Aí quando veio o resultado, eu fiquei na primeira turma. Eram 150 vagas para a primeira turma. Eu fiquei em 141º lugar. Papai tirou 17º lugar. Sem nunca ter feito vestibular nem nada. Tinha estudado tudo aquele ano, tinha feito artigo 91, 99, ficou em 17º lugar. E isso separado no direito, né? Tinha 300 vagas, 150 na primeira turma, 150 na outra. Dessa faculdade que eu conheci o Bravo, que eu conhecia a Terezinha, que eram da minha turma, vieram de lá. Alguns colegas eram da minha turma, que vieram para cá. Então nós passamos vestibular e começamos a cursar juntos. Então eu cursei faculdade junto com meu pai, sabe? Fizemos os 5 anos morando em Friburgo, estudando em Niterói. Aí depois passamos para o noturno, aí não teve jeito, nós tivemos que morar lá. Aí minha mãe levou meus irmãos para lá, para Niterói. Eu morei em Niterói. Foi todo mundo para Niterói. Eu transferi meu cargo de professora para a Secretaria de Educação, fiquei trabalhando na Secretaria de Educação, e eles foi embora todo mundo para lá. E depois, mais tarde, depois que eu já tinha 4 filhos, eu me casei, né? Eu conheci meu primeiro marido do Projeto Rondon, lá em Valença. Casei com ele lá em Valença.
Aí tive 4 filhos com ele, mas depois de 4 filhos, ele resolveu que ia embora. Aí me deixou com os 4. Aí com os 4, como eu ia continuar morando em Niterói, estava estudando para fazer concurso. Eu não pude continuar porque o dono da casa pediu a casa, eu não queria mais ficar. Aí eu quis voltar para Friburgo. Meu pai falou assim, não, você não vai voltar sozinha não, nós vamos com você. Aí ele voltou com os 4 dele, que os outros já tinham casado, e eu voltei com meus 4, fomos para Friburgo. Bom, eu morava em Niterói, como eu falei, né? Fazia concursos lá e eu fui jurada no Tribunal do Júri lá de Niterói. Era o tempo que eu aproveitava para estudar, porque eu era funcionária pública, me deixava à disposição, eu ficava e aproveitava para estudar. E, às vezes eu não era sorteada e às vezes o promotor dispensava a gente e eu ia estudar. Aproveitava assim. E 4 filhos, como é que eu ia estudar? Não era brincadeira, né? Era bem difícil. E então fui fazendo concursos lá. Lá eu ficava assim, quase passava. Eu tirava notas altas em civil, penal. Aí chegava, perdia lá nas instituições do Ministério Público, numa matéria que eu não tinha estudado direito. Não passava porque eu não tinha estudado tudo mesmo, não dava tempo. Não dava, era muito esforço para mim. Então, fui me aprimorando, eu fui estudando, e chegou uma época que teve concurso aqui. Muita gente estava vindo fazer concurso aqui, e eu vim com umas colegas, me convidaram para vir, me chamaram para vir, viemos fazer a prova. O primeiro concurso que eu fiz, eu não passei. Fiquei realmente bem chateada, mas olha como Deus sabe fazer das coisas. Naquele concurso, Terezinha passou. E a prova que ela fez, ela me falou que era para discorrer sobre crimes contra a fé pública. Na época, eu não tinha estudado essa parte assim para saber escrever sem olhar. Entendeu? Para discorrer. E eu fiz o concurso no ano seguinte. Me inscrevi no ano seguinte e para mim caiu o Tribunal do Júri. E no Tribunal do Júri eu tinha sido jurada, eu estava mais afiada. Nesse ano aí eu já podia fazer sobre fé pública, que eu sabia. Já estava estudando bem mais, né? Bem mais preparada. Quando eu fiz essa prova sobre o Tribunal do Júri, eu não escrevi uma linha, não copiei uma linha do código. Eu citei, fiz tudo da minha cabeça. E quando o doutor Faisal falou que eu passei, falou que foi a melhor prova que ele corrigiu. Ele ligou para mim e falou que fez questão de falar isso comigo pessoalmente, sabe? E então, eu vim de lá, fiz a inscrição em janeiro. Em julho tinha que juntar títulos. Eu não acompanhei, perdi a juntada de títulos. Não juntei títulos, fiquei com a minha nota nua e crua. Em outubro foi a prova. A prova era segunda, quarta, quinta e sexta. Na sexta você já sabia se era promotor ou não. Só que no nosso caso não aconteceu isso. Na última prova, a OAB entrou com mandado de segurança para suspender o concurso, porque eles não tinham participado da fase do edital. Eles queriam ter participado da fase de edital. Então, os desembargadores tinham suspendido o concurso. E o doutor Benedito Amâncio entrou dentro da sala e falou, olha, está acontecendo isso, eu quero saber de vocês, vocês estão no meio da prova, vocês querem continuar a prova com o risco de não tomarem posse, ou vocês querem suspender e fazer essa prova depois? Aí o pessoal reuniu e falou, não, vamos terminar a prova, a gente já estava com tudo ali para fazer a prova. Não, vamos fazer a prova, fica resolvendo depois. Fizemos a prova. E levou realmente, foi outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro eles começaram a chamar. Então, 4 meses de subjúdice, sem ninguém saber se ia poder ficar ou não. E continuou subjúdice, eles deram posse, mas continuou. Então, as pessoas tinham que pedir exoneração dos cargos que tinham e tomar posse sem saber o que ia acontecer depois. Foi uma insegurança muito grande para nós, que ficou 4 anos nosso concurso subjúdice, sabe? Para nós, foi difícil. Nosso concurso não foi fácil, só 19 passaram. Eu fiquei em 6º lugar. Fiquei empatada com a doutora Elda, que foi procuradora, sabe? Mas ela tomou posse antes de mim. Então, teve uma diferença na antiguidade de 8 dias. E eu não podia voltar para o Rio.
pedi, doutor Amâncio, deixa eu tomar posse de uma vez. Eu não tenho dinheiro para ir embora para casa. Não tinha como eu ficar na estrada. Não, você só vai tomar posse depois. Eu não sabia quando. 8 dias depois me chamaram, sabe? Aí voltei eu. Cheguei lá, tomei posse sozinha dentro do gabinete com ele. Fiz o juramento. Ele falou, vai para o Muqui. Eu nem sabia onde ficava o Muqui. Fui eu para o Muqui. Chegou em Muqui, encontrei gente conhecida de Niterói. Promotor e juiz era de Niterói. O Silvio Assetti e o... esqueci o nome dele agora. Foi um rapaz novinho que foi juiz aqui. Marcos Alcino. Depois passou no concurso de juiz aqui. E aí eu comecei minha carreira assim, ao contrário. Trabalhei primeiro lá em Muqui, uns 2 meses, substituindo uma colega. Depois fui para Mimoso, depois me mandaram para Vitória. Eu fiquei 3 anos em Vitória. Eu vinha no domingo à noite, não tinha ônibus. Então eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Eu ia de ônibus de Friburgo ao Rio de Janeiro, atravessava um lugar perigosíssimo, que ainda é perigoso até hoje, passava numa passarela para atravessar para a rodoviária. Na rodoviária eu pegava o ônibus de 10h30, 11 horas da noite e vinha para o Espírito Santo. Levava 12 horas. Essa brincadeira levava 12 horas para trabalhar. Chegava aqui de manhã, 7 horas da manhã. Aí eu tomava um café, já estava quase na hora de ir para o fórum. Aí tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia. Era muito difícil. Não tinha estrutura nenhuma. Não existia. O Ministério Público não existia, não. A gente ganhava menos que um professor com 2 cargos no estado do Rio. Teve época de eu ganhar menos do que eu ganhava lá como professora. Minha vontade era ir embora, não dava. O dinheiro mal dava para pagar as passagens, eu pegava dinheiro emprestado em banco. Eu comecei minha carreira pegando dinheiro emprestado em banco. E era muito difícil. Todo lugar que eu ia, ninguém sabia o que era um promotor de justiça. Sabe? Você chegava na cidade igual um cachorrinho. Você não era nada, abaixo de nada. Eu sou promotora de justiça, estou chegando na comarca agora. Que? Ninguém sabia o que era um promotor de justiça. Pouco se me dá. Era desse jeito. O Ministério Público não era nada. Ninguém conhecia. A gente enfrentava estrada sem asfalto nenhum, estrada de chão, entendeu? Era muito difícil, não tinha lugar para ficar na comarca. A gente não tinha papel, a gente não tinha máquina de escrever, não tinha nada. A gente comprava tudo do bolso da gente. Às vezes eu pedia no cartório. Quando era uma pessoa simpática no cartório, deixava usar a máquina lá. Mas com o tempo a pessoa ficava enjoada, né? Mas não tinha nem onde pedir. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Em São José do Calçado, eu fiz o nome do Ministério Público lá. Mimoso, onde eu passei, deixei o nome do Ministério Público. Sabe, recebi homenagens, as pessoas viram o que era o Ministério Público. Várias pessoas quiseram fazer concurso. Muitos entraram no Ministério Público por minha causa, que queriam ser promotores. Quantos advogados mudaram a vida deles porque queriam fazer júri comigo? Porque eu não sei, eu acho que porque eu era mulher, eu era muito acessível, sentiam segurança em fazer o júri comigo e começaram a crescer na profissão. Teve muitos júris que eu fiz. Os primeiros, assim, por exemplo, São José do Calçado, quando eu fui para lá, eu não sabia, não tinha experiência nenhuma, né, dentro da instituição. Cheguei lá, tinham 2 júris marcados para 29 e 30 de dezembro. E eu fui para lá no dia 27. Como é que eu ia ler os processos? Eu li na hora. E tem outra. Os réus eram queridíssimos na cidade. Aí eles absolveram. Que decepção. Mas aí o pessoal do cartório me chamou e falou assim, senhora, não fica assim, olha aqui, ó. Aqui ninguém é condenado, olha aqui no livro. Ninguém é condenado nessa comarca. Eu mudei aquilo. Falei, ninguém é condenado aqui? Pera lá. Prestei bem atenção na lista de jurados e tudo, a coisa mudou. Aí os outros júris que eu fiz, teve condenação direta, sabe? Porque lá eles estavam convencidos, o promotor podia chegar lá e falar o que quisesse, eles já estavam convencidos que tinham que absolver. Falasse ou não falasse, para eles era a mesma coisa. Mas era início de carreira, gente, é inexperiência mesmo, né? Eu acho que nem um promotor experiente ia adivinhar que aquelas pessoas da cidade queriam absolver, sabe?
E eram uns crimes assim terríveis. Depois fui trabalhar na Serra, vi coisas terríveis por lá. Vim para Anchieta. Anchieta, fiz muitos júris lá. Aí teve uns júris interessantes. Teve o júri do Mudinho. O Mudinho morreu porque falou demais. O Mudo, ele era um rapaz tão bom, sabe? Ele chamou um outro lá de chifrudo e começou a fazer assim, ó. Ó. Falando que a mulher dele tinha botado chifre nele. Falando pro outro, né? Sinal. O outro, no dia seguinte, sai descascando laranja, encontra com o Mudinho na rua. Não pensou duas vezes. Enfiou a faca assim, de baixo para cima. O Mudinho matou o Mudinho. E era, como eu falei com vocês, era um rapaz bom, trabalhador. Mas tudo porque foi falar isso com um cara. No júri, fui lá pro júri. O júri foi feito na Câmara Municipal de Anchieta. Então era a parte de cima, onde ficavam os vereadores, ficaram os jurados. Aí eu estou fazendo o júri, estou lá sentada para começar o júri. Entraram duas top models. Nossa, que duas moças lindas, de onde saiu aquilo? Lindas, lindas, maquiadas, boca vermelha, muito lindas, mas muito bonitas mesmo. Uns rapazes bonitos junto com elas foram fazer o júri. E o júri era para ser feito com um advogado muito famoso de Vitória, que falava várias línguas. Ele era muito famoso, doutor Vinícius. Eu lembro do primeiro nome, Vinícius, era muito respeitado. Mas ele não foi e mandou o pessoal dele. Falei, pronto, eu vou perder esse júri. Não vai ter jeito, né? Eles chegaram lá, falaram. Eu primeiro falei, né? Eu primeiro expus o processo, fiz a minha parte, conversei com os jurados, falei por que eu queria a condenação, expliquei as teses da defesa, por que elas não podiam ser acolhidas. E eles começaram a falar. E dividiram o tempo, falaram. Eu não usei minhas 2 horas, não. Eles usaram, sabe? Aí deu intervalo e voltamos. Quando nós voltamos, o juiz falou assim comigo, ó, vou perguntar se a senhora quer a palavra, se a senhora responder qualquer coisa além do sim ou não, se a senhora responder alguma coisa além do não, se for não, eu vou considerar que a senhora está indo à réplica. Por que ele falou aquilo comigo? Eu achei estranho, né? Mas tudo bem, estava avisado. Aí quando ele falou, o Ministério Público vai à réplica, pensei, falei, não. Aí acabou o júri. Eles não tinham falado tudo que eles tinham que falar. A defesa não tinha acabado de falar. Eles perderam o júri. Eles tinham falado, não assim, inglês, francês, russo, falaram em várias línguas lá. Eu achei que eu ia perder. Fomos para a votação. Eu não ganhei o júri. Aí recorreram, né? Teve outro júri. Esse foi uma coisa que aconteceu que me deu muita experiência, porque o tempo... E eu não fui à réplica porque eu não tinha mais nada realmente para falar. Não foi, naquele dia não foi estratégia nem nada. Eu já tinha falado tudo que eu tinha que falar, sabe? Eu não sabia o que eu ia falar mais, não tinha mais nada para falar. Eu tinha conversado com os jurados. E outro júri também, que também foi muito bom, foi aqui em Guarapari, tinham 7 acusados. A juíza dividiu o júri em 2, 4 jurados num, 3 no outro. Eu fiz o júri do primeiro e do segundo, separados. O primeiro, na hora do júri, o que ela falou assim comigo, você não vai ganhar isso. E por quê? Porque a pessoa que morreu era dedo duro, era alcaguete da polícia. E ele denunciou todo mundo lá de dentro da cadeia, era bandido também, então você não vai conseguir não. Os jurados vão entender que bandido tem que morrer também. Porque ela me falou assim num comentário particular, sabe? Eu li o processo, falei, vamos ver o que eu vou fazer disso aqui. Então eu expliquei o processo para os jurados, que eles tinham matado um rapaz enforcado dentro da cela e que tinha enfiado a cabeça dele dentro do vaso sanitário, porque ele tinha contado para os policiais que eles estavam furando um buraco na parede para fugir. Isso aqui em Guarapari.
e deixaram ele morto lá. O rapaz, um dos líderes, machucou a mão e pediu para ser levado ao hospital. Mas ele só fez isso no dia seguinte, às 11 horas. A hora que eles mataram foi mais ou menos 10 horas da noite. Ele ficou morto esse tempo todo, com eles na cela. E não descobriram. Ele foi lá enfaixar a mão, voltou. Quando descobriram que ele estava morto, o delegado interrogou todo mundo e a defesa deles era que eles tinham sido obrigados a confessar participação no homicídio. E não tinha, a defesa deles era essa, que era a coação, né? Que eles tinham confessado sobre coação negativa de autoria. E eu provei para eles que não tinha sido negativa de autoria, e nesse dia me deu uma iluminação assim de explicar para os jurados quanto tempo que eles iam ficar presos, cada um deles. Eu fazia acusação de 4. Cada acusado tinha 2, 3 advogados. Aquele monte de advogado. Não adiantou. Eu ganhei aquele júri. Ganhei os 4. Foram todos condenados. Chegou o terceiro, também. No terceiro, eles já sabiam que os 4 tinham sido condenados. Teve um que levou um advogado, que levou uma Bíblia, que falou que ele tinha se regenerado, e pediu para apresentar a mulher do cara, que ele tinha conhecido dentro da cadeia, e ela tinha engravidado lá dentro da cadeia dele. Olha, eu deixei. Quando ela entrou, o júri gostou dela e das crianças, eram 1 ou 2, e absolveu uma absolvição. Eu recorri, depois eu ganhei o outro júri, sabe? Esse foi um caso que eu olhava para eles e falava assim, olhem bem para ele, ele está pedindo para ser condenado, para ele se inserir novamente na sociedade. Ele olhava para mim e falava assim, maluca, doida, falava assim, é doida. Mas eu acabei ganhando aquele júri. Mas assim, especificamente, não tem assim um júri, teve júri de alguma repercussão, mas nada assim extraordinário. Eu fazia júri naturalmente, não sei, eu gostava de fazer. Eu fazia júri sem ler o processo até. Por quê? Isso aconteceu quando um juiz interpretou que a pauta era ininterrupta, resolveu marcar os júris todos seguidos. Todo dia tinha júri. Eu falei, não faz isso, não vai dar tempo de preparar, os processos são grandes. Aí eu fui defensor e fazia júri sem ler processo. Aí quando chegou num dia de júri, que eu estava cansadíssima, não tinha como ler aquele processo. Eu dei só uma lida, aí ele perguntou, deu só uma folheada, não deu para ler tudo. Na hora que ele perguntou, quer que leia, o Ministério Público quer que leia alguma peça? Quero sim, senhor. Quais? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Fui falando todas, eles tiveram que ler o processo todo para mim. Aí ele nunca mais fez isso comigo, sabe? Porque o que estava fazendo comigo era para me provar, né? Principalmente por eu ser mulher, né? Tem essas coisas também. Que os homens, eles não aceitam que a gente seja tão inteligente, são mais que eles não. Viu? Os homens da nossa profissão. Está no mesmo nível, mas não aceitam não. A gente tem que se impor desse jeito. Algumas sim, eles não gostavam. Primeiro que eles não gostavam de gente de fora. E segundo, que por ser mulher, muitos homens não aceitavam muito não, sabe? Tinha poucas mulheres, mas eu nunca recebi assim, pessoalmente, nada não, sabe? Nunca sofri nada assim não, a não ser essa daí. Mas eu tirei de letra que esse juiz aí, eu conseguia falar com ele. Porque tem juízes que você não consegue falar, né? Mas eu argumentei com ele e falei com ele para não fazer de novo, porque eu estava muito cansada, né? Porque os juízes às vezes não entendem. Teve um juiz de São José do Calçado, quando eu comecei a trabalhar, e eu levantei para ir ao banheiro. Eu estava menstruada, e naquela época eu estava com 36 anos, mais ou menos, 38, e eu tinha que ir ao banheiro. Eu pedi licença, falava que ia, ele mandou comunicações para a procuradoria que eu não estava na sala de audiência. Eu tinha avisado onde eu ia, eu passando mal. Ele não tinha compreensão, existiu isso. Mas também tirei de letra isso aí, que quando a procuradoria me perguntou, eu respondia, tinha gente na comarca que via, né?
não teve grandes problemas, não. Também nunca me agrediu com palavra, nada disso. Sabe? Só tinha essas manias. Mas dizem que ele era esquisito, todo mundo reclamava dele. Então não era diferente. Então eu acho que a questão da personalidade da pessoa não é dizer assim que os homens não gostam das mulheres. Nada disso, não. Mas o que eu te falei de não aceitar que a mulher é mais inteligente com ele, isso é verdade. Isso é verdade. Tem muitos homens que não aceitam que as mulheres são... Se você dá uma opinião, ou sabe mais, mostra que sabe mais que eles se ressentem. Então você tem que ter jogo de cintura às vezes, sabe? Mas nunca senti esse negócio de sentir assim, que eu tô alijada, que eu fui menosprezada em promoção, remoção. Nunca aconteceu isso. Nunca. Nunca me senti assim, principalmente dentro da minha instituição. Os problemas que eu estou te contando é quando a gente senta ao lado de um juiz que tem essas coisas, essas birras, né? Tinha juiz que achava que podia trabalhar sem o Ministério Público. Eu uma vez, lembrei aqui uma coisa engraçada. Em São José Calçado tinha um porteiro de auditório muito engraçado, o Alcendino. Eu cheguei, ele entrou na minha sala e falou assim, doutor, eu falei, tem uma mulher esperando a senhora dentro da sala, senhora. Eu falei, uai, o que é? Aí ela começou a falar, perguntei o que era. Ela falou, doutora, eu vim reclamar com a senhora que meu marido, José, não está indo na minha casa. Eu falei, não está indo na sua casa? É, só tem filhos com ele? Tenho 5 filhos com ele. Ele não está indo nem em casa, só está indo na casa de fulana. Como é que é? Está indo na casa de... Quem é essa fulana? É uma outra mulher que ele tem 4 filhos com ela. Eu falei, peraí, vocês se conhecem, vocês sabem? É, sei. Aí o Cindino abriu a porta. Doutora, a outra mulher está aqui. Aí entra outra mulher. Uma sentada na minha frente, a outra sentou no sofá. Eu falei, bem longe, né? Falei, fica bem longe. Eu falei, meu Deus do céu, vocês duas se conhecem? Conhecemos, nós não conhecemos. E vocês se dão bem? A de cá estava zangadíssima, a cara virada. Aí a outra falou assim, nós nos damos bem sim. Como é que é isso? Vocês então têm o mesmo homem? Aí o Cindino abriu a porta. Doutora Sônia, o seu José está aqui. Aí manda o seu José entrar. Um homem grandão, mulato, bonitão, sabe? Aí eu falei, seu José, pode entrar. Ele sentou perto da outra, que estava no sofá. Eu falei, seu José, 2 mulheres? Não pode, o senhor sabe que é crime, né? Isso, né? O senhor é casado com alguma delas? Não, não era casado com nenhuma das 2, mas tinha as 2. E cuidava dos filhos muito bem. Elas falaram, elogiaram ele também falou que adorava os filhos. Eu falei, mas o seu José, ela está reclamando que o senhor não está indo na casa dela. Porque eu fiquei mais na casa, deu uns problemas lá, eu tive que ficar mais, não pude avisar, por isso que ela está nervosa assim. Eu falei, mas seu José, de qual das 2 o senhor gosta mais? Ah, doutora, eu gosto das 2, gosto muito das 2. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Pensei assim, gente, vocês estão reclamando de ele ir e não ir. E se eu dividir os dias para vocês, vocês aceitam? Aí uma olhou para a outra e falou assim, aceitamos. Assim, então eu vou fazer assim, segunda, quarta e sexta na sua casa, terça, quinta e sábado na sua. Tá bom? E domingo, seu José, se eu pego as crianças e vai passear, hein? Tá bom. Aí eu peguei o papel, timbrado, fui pro computador e bati o acordo para eles assinarem. Eu tenho cópia desse acordo. Eles assinaram comigo o acordo, eu dividi um homem entre 2 mulheres. Olha quanto tempo tem isso. Isso aí foi lá em São José do Calçado, pelos idos de 91, por aí. Olha, de conseguir dividir e ficou tudo em paz. Eles obedeceram aqueles horários que eu marquei. Como é que eu ia fazer? Eles já estavam juntos, as crianças gostavam deles, já estava todo mundo convivendo. O que eu ia fazer, gente? Nessa hora, a moral é separada do direito. Então, nessa hora, costume, né? Nessa hora, eu tinha que ter o bom senso de não criar uma briga ali maior, né? Processar nenhum ali. Por que eu ia processar? Como? Ele nem era casado com elas, né? Eu estava em Anchieta na minha sala. Era uma sala que tinha sido sala do juiz, sabe? Ali, pelo menos, eu tinha uma mesa, um banheiro, sabe? E eu estava tranquila, né, que eu trabalhava de porta aberta. Nunca gostei de fechar a porta. Porta
estava assim, mais aberta, entrou o porteiro de auditório e falou comigo que tinham 2 vendedores de livros querendo falar comigo. Eu falei assim, eu não quero comprar livro não, fala que eu não quero, que eu estou ocupada, que eu não vou poder atender. Aí foi, estou insistindo, quero falar com a senhora, que os livros que ele tem, para mostrar para a senhora não tem. Então tá, manda entrar. Eles entraram e fecharam a porta. E sentaram na minha frente. Assim, com um blazer, né? Igual vendedor de livros, né? Os 2 enfiaram a mão assim, ó, no casaco. Eu falei, ai, vou morrer agora. Eu fiquei gelada. É agora que eles vão atirar em mim. Fiz alguma coisa, começou a passar na minha cabeça o que eu já tinha feito com alguém de Jude, alguma coisa, acusei quem, porque começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Quem podia ter ódio de mim? Aí eles tiraram assim, Polícia Federal. Nós somos a Polícia Federal e queremos falar com a senhora. Falei, eu vou levar vocês lá no juiz, vocês falaram, não, é com a senhora que nós queremos falar, com o juiz não. E o que nós falarmos aqui tem que ficar aqui dentro. É sobre o quê? Eles eram da P2, né, da polícia disfarçada. Doutora, nós estamos investigando um senhor que mora aqui em Anchieta e ele sequestrou um avião lá na como é que é o nome? Lá na Arábia, tem até um restaurante aqui com o nome da cidade. Vou lembrar. Começa com B. E ele sequestrou o avião e ele está sendo procurado pela Interpol na França, Inglaterra. Aí eles tiraram a documentação e me mostraram e me deram cópia. Também tem cópia disso. Deram cópia da vida dele, que ele era procurado e tal, o nome dele. E eu cada hora mais surpresa. E nós estamos investigando como é que está a situação dele aqui no Brasil, se tem alguma coisa que ele está renovando o passaporte, e nós estamos vendo se ele tem alguma coisa errada. Então nós queríamos que a senhora desse um tempo. Eu falei, como? Ele tem um processo com a senhora aqui de adoção. Aí mostraram fotos, ele tem uma porção de criança no sítiozinho, na chácara dele, e ele já adotou um, está pedindo a adoção da menina. Então nós queríamos que o processo segurasse, a senhora segurasse o processo aí até a gente acabar de investigar para ver como é que é a situação dele. Falei, tudo bem, eu seguro. Aí os dias passaram, o advogado foi lá, doutor, eu nunca demorava com o processo está aí com a senhora, só não despachou ainda. Eu vou despachar, pode deixar. É porque estava com muita coisa para fazer, não deu tempo. O advogado ficou sossegado e foi embora. Aí os policiais mantendo contato comigo, me deram um número particular, que se eu quisesse entrar em contato com eles era naquele número, mas que eu continuasse segurando o processo lá. Muito bem, segurei, fui segurando, eles iam lá falar comigo, como é que estava, tal. Olha, nós ainda não descobrimos nada, mas só segura mais um pouco. Eu fui segurando. Um dia, o advogado levou o homem lá. Eu conheci o homem pessoalmente, o árabe. E ele falava com um sotaque muito carregado. E ele contou a história dele para mim. Ele era autor de 36 livros, ele era escritor. Os livros dele eram publicados em várias línguas, ele me mostrou isso. E ele estava no Brasil montando uma firma legalizada, direitinho, em Vitória, de venda de medicamentos, suplementos alimentares, comprimidos de vitaminas. Mas ele falou tudo direitinho, conforme o governo pede, tudo certinho. Estou legalizando a firma com o advogado e tudo. E o meu processo está aí com a senhora, eu quero adotar essa menina, já adotei uma e está lá nos Estados Unidos estudando, estou querendo adotá-la para ela ficar comigo. Tem mais 3 morando comigo e tal. Aí contou que a irmã dele, que ele saiu da terra dele, veio para o Brasil, não contou do avião. Vim para o Brasil, eu trouxe minha irmã, porque lá, doutor, eu morava lá estou quase vindo o nome. E quando eu cheguei em casa, a minha casa estava lacrada e tinham matado minha família toda. Sobrou uma irmã, essa irmã eu trouxe para cá, está morando comigo aqui agora. E nós estamos extremamente felizes aqui em Anchieta, morando aqui. E ele já não era novinho não, sabe? Ele já tinha um pouco mais de idade. Ele já devia ter uns 67, 68 anos por aí. E aquele negócio de adotar criança, os policiais
estava investigando se ele estava fazendo isso para ficar fixo no Brasil e fugir de alguma coisa, sabe? Então, eu segurei o processo, fiquei ouvindo essa história, falei, o que eu vou fazer agora, né? Aí os policiais apareceram lá, contei para eles, eles falaram, doutora, a senhora pode liberar, porque ele está limpo, está tudo certinho na vida dele, não tem nada errado, a senhora pode liberar. E aí nós vamos informar a Interpol que ele está bem aqui no Brasil, não está fazendo nada errado, que realmente ele sequestrou o avião para poder fugir do lugar, né? Não matou ninguém no avião, nem nada, só desviou a rota. E é crime, né? Internacional. E eu falei, agora eu vou liberar, né? Peguei o processo para liberar. Quando eu estou liberando o processo, o advogado entrou na minha sala. Doutora Sônia, sabe aquele processo? Vim pedir a senhora, nós estou entrando agora com desistência. Foi desistência? Agora que eu estou falando nele. Desisti, doutora, só não sabe o que aconteceu. O menino que foi para os Estados Unidos e a menina que vai ser adotada estão apaixonados. Se fizer a adoção dela, ela não pode casar com ele. Olha o fim da história. Aí acabei pedindo extinção do processo, né? E aqueles policiais ficaram meus amigos depois, né? Quer dizer, eu passei um aperto, vocês não sabem. 6 meses mais ou menos que eu fiquei sem poder contar para ninguém, não contava para ninguém. Para ninguém, não contei para ninguém, não. O papel em si mudou por causa da liberdade, né? Que nós tivemos de poder instaurar inquérito, de ter mais ação. Mas em relação ao procedimento anterior, nós já tínhamos essa liberdade, mas ficamos com mais, porque nós podemos fazer investigações, né? Não ficávamos mais dependendo só da polícia e da vontade do juiz autorizar ou não. Então o Ministério Público ficou com essa autonomia de poder agir, poder agir sem ser provocado. A partir do instante que souber de alguma coisa, poder agir de ofício, vamos dizer, ter iniciativa própria, né? Sem depender de alguém autorizar. Então essa liberdade para o Ministério Público é muito importante. Tem que saber medir, porque quando a gente tem liberdade demais, a gente tem que saber até onde vai. Tem que ter cautela para não cometer equívocos, cometer injustiça. Mas é muito importante, foi muito importante isso, mudou muito e ampliou muito a área de atuação. Nossas atribuições anteriores eram muito pequenas, assim, limitadas. Todo mundo entendia que promotor de justiça era só promotor de júri, promotor de acusação, que chamavam. Não, depois não. As pessoas começaram a ver que o promotor era um defensor da sociedade, a última esperança que eles tinham. Eu resolvia problemas até que a pessoa tomar banho, menina. Os pais levavam filhos lá que não queriam tomar banho. A gente fazia um papel social, o promotor virou psicólogo, psiquiatra, sem estar preparado para isso, assistente social. Aí você ocupa um lugar na vida das pessoas importantíssimo, que o que você falar, eles escutam. Então você sabendo conduzir, sabendo falar, você vai saber fazer um bom trabalho na comarca. E eu acho que a justiça vem daí. Esse é o papel da justiça, de fazer a paz entre as pessoas, orientar. Aí as pessoas sempre veem o Ministério Público. Está com briga lá com o vizinho? Vamos lá. Eu tive dois irmãos aqui em Guarapari, já velhos. Começaram a brigar. Um tampar as coisas na casa do outro, estava quase que dando morte. Eu chamei os dois lá, conversei, era muito difícil. Muito difícil. Aí acalmava um pouco, aí começava de novo, sabe? Jogavam coisas na varanda um do outro, um destruía coisas do outro, aí o outro revidava. Aí eu fui conversando, foi um trabalho muito demorado, mas nós fomos conseguindo com as audiências, fomos falando. Eu ia conversando, falando que não era assim, eu ia elogiando um, elogiando o outro. Eu falei, mas ele falou bem de você. Mentira! Ele falou bem de você, ele gosta de você. Eu ia falando coisas assim, para eles mudarem a ideia de um para o outro, entendeu? E foi mudando, foi acalmando. Com o tempo, levou muito tempo, mas foi acalmando, foi melhorando. Só não deu morte, não. Mas estava a ponto de dar morte, sabe? Então, esse trabalho do Ministério Público vem da Constituição, que deu essa liberdade para a gente, da gente ser mais próximo do público, porque o juiz tem condição. Se o juiz começar a atender público, ele não fica imparcial.
Eu já ouvi de um juiz que eu tinha que ser imparcial. Eu falei, não, imparcial tem que ser o senhor. Eu não. Eu sou parcial, fico do lado de quem está com a verdade. Eu brigo pela verdade, para surgir a verdade de qualquer situação. Para o senhor, na hora de julgar, não incorrer num erro. Não é? Tive colegas maravilhosos que eu admirei muito, cada um na sua função. Mas assim, para inspirar a minha atuação, não, minha atuação era totalmente diferente da deles. Eu era clínica geral no interior. E os que eu conhecia, todos já estavam especializados. Sabe? E não tinha como eles me influenciarem. E tudo que eu fazia, eu sempre fui assim, muito independente. Eu sempre procurei estudar o que eu estava fazendo, procurei ter bom senso. E eu sempre procurei uma coisa, eu sempre procurei a palavra de Deus, porque quando eu decidi ser promotora de justiça, não foi de brincadeira, não. Eu comecei a estudar para concurso e eu não sabia se eu devia fazer para juiz ou promotor, e pedi a Deus que me mostrasse o que eu tinha que ser. Porque estava difícil de eu decidir, a gente fica, né? Igualzinho quem está fazendo vestibular para procurar uma profissão. Então, eu estava em casa com meus filhos, apareceu o filho de uma amiga minha, lá da igreja, que eu tinha entrado para o grupo carismático da Igreja Católica, lá em Niterói, e ela mandou o filho dela, resolveu ir em casa com os amigos, ele era da Igreja Batista. Ah, nós queremos fazer uma oração com a senhora. Eu falei, ah, que bom, né? A oração é bom, pode entrar. Aí uma das meninas falou assim para mim, eu nunca tinha visto a menina, tem um recado de Deus para você, para a senhora. Um recado? É, aqui. Aí ela me mostrou um livrinho de cenáculo. Vocês já viram o livrinho de cenáculo? Aí me mostrou uma página escrita assim, um rapaz que perguntava ao pastor como ele podia conciliar a profissão dele de promotor, que ele tinha sido aprovado, acabado de ser aprovado num concurso, com a vida de cristão. Aí o pastor respondeu para ele, que com vários versículos da Bíblia, que Deus, que não há incompatibilidade nenhuma, que Deus diz na Bíblia, ide e fazei a minha justiça. E vários versículos parecidos. Ali para mim foi minha resposta. Mas mesmo assim, eu ainda duvidei, ainda cheguei a fazer uns concursos para juiz, não passei. Tinha que ser promotora mesmo, no Espírito Santo, sabe? Aquilo foi uma resposta de Deus mesmo para mim. Então, quando eu fiz concurso para promotor, eu não fiz assim, à toa, não. Eu primeiro pedi a Deus que me ajudasse a escolher uma coisa que eu gostasse, que eu fosse feliz e que Ele me usasse para o bem da humanidade e que me desse condições de eu cuidar dos meus filhos, que eu estava sozinha. E Deus me deu tudo, deu até mais do que eu pedi, sabe? Então essa resposta veio e eu segui isso aí a minha vida inteira. Eu seguia o que a Bíblia mandava e de fazer a minha justiça. Quando eu tinha alguma dúvida, eu procurava Deus para falar comigo. Pedia a Jesus para falar comigo e a resposta vinha, a inspiração vinha. Eu nunca falei lendo. Eu ia para a júri, eu ia para tudo quanto é lugar para falar, em Câmara de Vereadores, qualquer lugar. Pegava o microfone e começava a falar e saía. Teve uma vez, um dia da mulher aqui em Guarapari, eu estava fazendo audiência no juizado especial, demorou demais. Cheguei atrasada, dia da mulher. Aí quando eu entrei, tinha uma missionária falando. Eu sentei, não fiz alarde da minha chegada, sentei e fiquei escutando ela falar, belíssimas as palavras dela. Ela falou no Dia da Mulher sobre todas as mulheres da Bíblia. Esther, Ruth, Débora, as mulheres todas que tinham na Bíblia. Eu achei aquilo, fiquei encantada com ela. Ela tinha sido missionária na Índia, tinha sido missionária em vários lugares, falava várias línguas. Fiquei encantada com ela. Quando eu bati palma, estou eu batendo palma, o presidente da Câmara falou assim, agora nós queremos que nossa querida doutora Sônia, olha só, meu Jesus Cristinho, aí que venha compor a mesa, aí eu levantei, todo mundo bateu palma e tudo, aí eu agradeci, ele falou assim, enquanto eu estava indo, e ocupe a tribuna para nos falar algumas palavras, como sempre, sábias como sempre, ele falou assim. Aí eu fui, tudo sendo filmado, né? Aí eu fui, deixei minhas bolsas no canto que eu nem sabia que lugar que eu ia sentar ainda.
fui para a tribuna, falava assim, ai meu Jesus Cristinho, eu já chego trabalhando. Já nem bem cheguei, já estou trabalhando. Aí todo mundo riu com isso aí, ficou todo mundo descontraído. E eu comecei a falar, cumprimentei todo mundo, falei várias coisas sobre as mulheres, então, isso tudo espontâneo. E de repente eu falei assim, e nesse Dia da Mulher, sem segunda intenção nenhuma, foi inspiração divina mesmo. E nesse Dia da Mulher nós não podemos esquecer da Mãe de Jesus. Não é? Assim com todo mundo, não é? Foi ela quem criou Jesus, foi ela que ensinou Jesus a andar, a falar, foi ela que ensinou tudo a Jesus, foi ela quem teve a coragem de assumir o Filho de Deus para levar ele à missão que ele tinha de nos salvar. Foi ela que ficou ao lado dele, que ele só teve coragem de carregar aquela cruz, por causa dela, que ele olhava para ela e ele tinha forças. Eu não notei que a mulher não tinha falado de Maria, que ela era de outra religião. Eu não notei isso. Eu não fiz de propósito. Eu fiz de inspiração minha. Mas depois da cerimônia, que uma amiga minha, conhecida, falou assim, muito bem só ter falado de Maria, que a outra não falou. Eu não tinha notado isso, sabe? Então tinha essas coisas comigo, de falar, eu acho que por inspiração divina, sabe? As coisas vinham e eu falava. Lógico que eu tinha cautela de falar em certos ambientes, não falar para ferir um nem outro, né? Alertava as coisas. Quando eu vim para Guarapari, eu alertei que o crack estava aqui, que se eles não tomassem jeito, ninguém ia poder sair na rua, tá desse jeito. Ninguém fez nada. Estava na frente de representantes do governador, secretários estaduais, secretários municipais, só tinha homem, só eu de mulher. Era época de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral. Não fizeram nada, até hoje. A insegurança está aí. Quando eu estava na promotoria criminal, que eu sempre fiquei na promotoria criminal, eu chamava a polícia e dava um jeito. Porque eles tinham um bom relacionamento comigo, eu tinha um bom relacionamento com eles. Eu ligava, eu falava, mas depois passou para o CIODES, ficou mais difícil. Mais longe, as viaturas ficaram difíceis de serem encontradas, os policiais ficaram difíceis de serem encontrados, sabe? Eu trabalhei 42 anos, 10 meses, contando com o meu tempo de professora, né? Que eu trabalhei um pouco de sala de aula e o resto na Secretaria de Educação. Contando esse tempo, deu 42 anos, 10 meses. E não tirava férias. Sempre. Eu não ia viajar, eu sempre não tirando. Aí, como numa época eu acumulava eleitoral, eu procurava não tirar para eu não perder o eleitoral também. Me fazia falta, né? Porque era muita gente, era muito colégio para pagar, muita faculdade, né? Todos eles estudaram, todo mundo, graças a Deus, todo mundo formado, né? Então, eu cheguei numa hora na minha vida que o meu processo já estava pronto e eu não decidia nunca aposentar. Meu falecido marido, Godofredo, falava comigo, Sônia, você vai morrer, esses processos vão ficar aí. Larga esses processos, vão viajar comigo. E eu não atendi ele, ele acabou morrendo antes da gente viajar, sabe? Eu falei, não, quando terminar esses júris aqui, eram 11 júris que tinha na pauta aqui em Guarapari, estava inaugurando o júri no salão novo, né? Assim que eu terminar o último júri, a gente vai a Porto Alegre ver sua filha, na Bahia ver a outra. Não deu tempo. Ele adoeceu e morreu cerca de 40 dias, daquele dia, sabe? E então eu não quis parar de trabalhar logo, porque eu sentia a falta dele. Eu achava que ia preencher mais minha vida. Mas eu já tinha pedido para ver minhas contas, ver todo o meu processo. Meu processo estava prontinho lá. Era só eu assinar a petição. Eu cheguei lá 3 vezes, gente, para assinar para aposentar. Mas na hora eu desistia. Eu vou sentir saudade, eu vou sentir falta. Fiquei. Mas aí, na véspera de eu fazer 60 anos, eu estava aqui nessa casa com a minha tia, no dia 9 de janeiro. Eu falei assim, tia Vera, vamos lá na procuradoria comigo? O que você quer fazer lá? Eu vou pedir minha aposentadoria. Você vai pedir? Ah, não acredito. Não acredito. Eu falei, pô tia, eu vou fazer 60 anos, chega. Eu vou curtir meus netos, vou viver, não estou indo na casa de ninguém. Para ir a São Paulo não dá tempo de ir, que eu tenho que trabalhar. As crianças nasceram, uns eu conheci pela internet. Então eu estou querendo dar atenção a eles. E cada casa que eu ia,
os sogros e as sogras dos meus filhos me perguntavam: quando é que você vai aposentar para dar atenção aos seus netos? Sempre me cobravam. E eu achava aquilo absurdo, na minha cabeça não entrava que eu tinha que parar de trabalhar, sabe? Aí eu pedi minha aposentadoria e no dia seguinte já não precisei ir. Eu senti um alívio muito grande mesmo, de não ter, essa foi a primeira coisa que eu senti, de não ter o compromisso do horário mais, a preocupação de trazer processo para casa. Eu trabalhava preocupada com as partes, eu achava que eu tinha que trabalhar por tarefa. Eu trabalhava de segunda a sexta no fórum e nunca peguei um juiz que não trabalhasse em um dia da semana. Era sempre de segunda a sexta, a audiência ia até 8 horas da noite, 8h30. Eu chegava em casa, comia alguma coisa, sentava e fazia processo até 2 da manhã. Dormia até as 6 horas, estava de pé, fazendo processo de novo, sabe? Então eu falei, eu fiquei livre daquela rotina. Aí nos primeiros dias, me perguntava assim: você gosta disso? Gosta de alguma coisa? Eu não sabia. Eu não sabia de que eu gostava, eu não tinha noção de quem eu era. Só cuidando dos outros, não cuidava de mim, né? Aí eu comecei a viajar, comecei a passear, comecei a estudar, a ler as coisas que eu sempre quis ler, fazer as coisas que eu não fazia antes. E eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar da liberdade de poder fazer o que eu quero, né? De estudar, me aprimorar. E tinha um monte de gente atrás de mim. Eu tenho, os meus filhos são advogados, médicos, e eu tenho essa gente toda para orientar, e tenho os netos todos. Minha neta mais velha faz psicologia, estava fazendo direito, parou, trancou e está fazendo psicologia, termina ano que vem. O outro quer ser maestro, está fazendo ciência da computação e faculdade de música. Mas já é maestro, já rege coral, tem coral aqui em Guarapari, ele que rege. Aí eu vou vendo essas pessoas maravilhosas que estão passando por mim, sabe? O outro é campeão de skate, a outra está estudando lá em Itajubá, engenharia. Eu acho que é biotecnologia, que tem a ver com construção de aparelhos, sabe? Está lá, está fazendo essa faculdade lá em Itajubá. As outras estão se preparando. Tem uma que é muito, fala pouco igual a mim, aí conversando comigo outro dia, falou comigo: vó, eu descobri o que eu quero ser. O que você quer ser? Pelo telefone. Eu quero ser presidente da República. Falei, me surpreendeu, falei, presidente da República? É, vó, porque eu pretendo fazer muitas coisas, as pessoas precisam de muita ajuda, vó. Mas o que você faria como presidente da República? Eu ia cuidar das crianças, ver o estudo para todo mundo. E falou da saúde. E falou, sabe quantos anos ela tem? Ela falou isso comigo com 10 anos. Mas assim, desse jeito, entendeu? Eu falei assim, eu estou perdendo, gente. Estou perdendo de conviver com essa gente maravilhosa. A outra canta lá em São Paulo, é cantora lá. A mais novinha, a última. Ela é contralto. Que gracinha. Toca piano, toca violão e canta. Uma gracinha, só vendo. Aí eu falei, gente, eu estou perdendo, eles estão crescendo, eu não estou vendo. Aí eu estou recuperando isso, dessa convivência, né? Estou me especializando em relações humanas. E vendo a vida espiritual deles também, que a gente não pode deixar para lá. A gente que é avó, que é mãe, a gente tem a responsabilidade de falar que existe um Deus que nos ama e nos quer bem. O que eu falei a vida inteira para os réus. Eu pedia ao juiz para me dar a palavra, eu conversava com os réus. Uns me perguntavam, como é que ninguém nunca me falou desse Deus? Eu falei, então aproveita que você está lá preso, Deus está te dando chance de conhecê-lo. Pede para ir uma pastoral, um pastor, alguém lá para falar dele para você. Você precisa conhecer Deus, conhecer Jesus. Aí mostrava assim um crucifixo, saber por que Jesus ficou preso numa cruz por nós. Como é que ninguém nunca me falou isso? Assim que eles falavam. Eu perguntava, por que você praticou esse estupro? Por que vocês praticaram esse estupro 4 contra 1 e mataram a menina? Por que vocês fizeram isso? Aí fica rindo. Não sei, veio uma voz assim, falou, ele fez uma voz, falou com vocês para fazer isso. E a voz de Deus? Vocês nunca ouviram a voz de Deus? Aí um olhava para o outro assim, sabe? Aí eu aproveitava para falar de Deus para eles antes deles voltarem para a cadeia. Entendeu? Que a maioria que sentou na minha frente não conhecia Deus. Por isso que eu falo que quem conhece Deus não faz o que estão fazendo por aí, não. Não faz mesmo. A religião é um freio. Ótimo.
Se for freio, ótimo. Só que a religião nos dá um sentido para a vida, para evitar esses suicídios que estão por aí. Todo dia a gente ouve falar em suicídio. Todo dia. Não é muito divulgado na televisão, mas a gente fica sabendo. As pessoas estão tendo depressão. Por que estão tendo depressão? Não estão vendo sentido na vida. Se a gente não se agarrar com Jesus, com o que está escrito na Bíblia, com o que Jesus ensinou, com o que Deus falou, a gente não tem um sentido na vida. E é isso que eu procurei falar, sabe? Nas minhas audiências, para fazer as pessoas se conciliarem. Eu falava do perdão, muito do perdão, que a pessoa tinha que perdoar uma outra, não só para o bem do outro, não, para ela mesma, para não ficar doente. Quantas pessoas que apareceram na minha frente doentes falaram, depois que eu conversei com a senhora, eu melhorei, doutora. Às vezes eu nem lembrava depois o que era. Eu melhorei, minha pressão baixou, estou melhor. Que bom ouvir isso de alguém, né? Que a gente pôde ouvir, porque as pessoas queriam ser ouvidas.